الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الحمد لله non louva Allah, que Deus único Criador de todo o universo, tudo que aqui existe pertence a Deus. Ele que é Criador de tudo, coisa soberano e Rei de dia de juízo final. Non louvar o tempo, vida, que saúde, que dá divano, para não poder estar na partilha vida do nosso querido e amado Profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, suma que sempre nós estamos a seguir na parte que passa da história do nosso querido e amado Profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Não para no momento que a batalha de Khandak estava já para acabar, onde que o Profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam e vai para despiciar a armadura de guerra, e Jibril alaihi salam vem para ele e fala: Ya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, vou despir a armadura de guerra, enquanto a nós anjos nunca considera a guerra suma aquilo que acaba. Assim que o Profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam e percebi logo que Jibril alaihi salam me se falar, e pôs a armadura na curva e vai para os seus companheiros daqui falei lhes como acabou raça 5 horas enquanto vou acabar para Banu Quraida. Porque Banu Quraida tinha que vai justa conta que eles para ver o comportamento que eles faziam naquela batalha de Khandak, que batalha de trincheira, onde que eles que eram aliados de muçulmanos e tinha que vai apoiar muçulmanos, mas é que faz aquilo onde que vai junto aquilo beduínos, aqueles árabes, para vir atacar Madina. Então aquela é traição, que é fazer uma coisa, é romper esse acordo que tem com muçulmanos. Então já que é trair muçulmanos, vai falar que árabes, para que eles atacam a parte de frente, eles ainda atacavam Madina para a parte de trás, assim para exterminar tudo muçulmano. Então depois muçulmanos salvaram daquele batalha de Khandak, assim que o Profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam e dirige-se homens logo para aquelas marchas, para aquelas vai para batalha, para Banu Quraida, que era tribo judeu que sobrava na Madina. Depois de Banu Kainuka expulsado para de Madina, Banu Nadir expulsado para de Madina e sobra Banu Kainuka, que sobra Banu Quraida. Então assim que sahabas marcha, e vai tocar chegar no caminho e faz confusão entre eles, de que cantam de palavra Profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Outros falaram como o Profeta Muhammad falou eles porque raça enquanto é que chega Banu Quraida. Outros falaram como não, se uma hora raça chega já não sai na metade hora raça que de 5 horas não tem que raça. Outros esperam o chega Banu Quraida é com essa raça. Depois do Profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam o chega é explicar o que acontece no caminho. O Profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam falou-lhe sobre como vou ter razão, a voz que raça vou fazer direito no caminho, vou fazer direito e a voz que bem raça ali também vou fazer direito. Assim que o Profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam e chega e bloqueia Banu Quraida, daqui bloqueia eles durante 25 noites. 25 noites bloqueia aquelas e que permite nada sair, que permite nada entrar. Normalmente assim que o Profeta Muhammad fazia ao longo desse bloqueio a judeus, está chega só e bloqueia, de que está permite nada sair, nada entrar, e fica aí na pera a resposta de a voz que está dentro das fortalezas. Então assim que o Profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam assim que o Profeta Muhammad com os muçulmanos bloqueia eles durante 25 dias, 25 noites, e eles lá dentro sufocam. É na pera para gente vinho deles, que se duba gente de Maca também para vinho deles, já que eles ajudam a gente de Maca para poder atacar muçulmanos, né, que gente de Maca caparse, gente de Hatafan também caparse para ajudar eles, sufoca lá dentro, onde que pede o Profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, fala o Profeta Muhammad se não permite eles para sahaba negociar, para sahaba permite falar o Profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam para sahaba vai lá dentro para poder negociar com sahaba. O Profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam fala que tem problema, qual sahaba que bom misti, qual minha companheiro que bom misti, para vai
e fala mandano Abu Lubaba radiyallahu anhu Abu Lubaba ibn Abdul Munzir e fala saboi katane problema manda Abu Lubaba ocha Abu Lubaba radiyallahu anhu ocha mandado ichiga ientra kilas puntale fala al calki position di profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam boa sheri kumaina purdano pe zero kuno kumiti logo kila fazeli sinan la garganta suma profeta Muhammad na matabos profeta Muhammad na manda matabos pabo eros kubo kumiti pabo crime kubo kumiti ikil banu Nadir kil jintis kumanda ba choma profeta Muhammad que se jintis pa larga pedra riba de pa matelis kile jintis que está com bosli tudo profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na justa conta com bos anta assim que Abu Lubaba o che sai de kile encontro que tem aqueles logo na caminho perceber como e faz coisa que cadibiri fasi o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ka autorizar pe papianada assim que Abu Lubaba o che sai lá esse o che dias na perto já de profeta Muhammad sallam di conquista Banu Quraida. Anta profeta Muhammad sallam di si parte ina pera Abu Lubaba sai di kilka radiyallahu anhu ibai diretamente mesquita do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ne que vai ficar encostado num pilar de ina arrependi de si comportamento de que aqui faz. Então profeta Muhammad bim recebe informação de como Abu Lubaba vai para aquele pilar nessa mesquita onde que Abu Lubaba vai pôs a cabeça nele de como ir pedir perdão para que aqui cometi e adianta para uma conversa com o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam mandal para papia. Então assim eles Banu Quraida mais bias é fala profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam se puder mandá-los outro alguém para ver esse alguém que tem sempre pacto que ele alguém que te dava já muito bem que ele no passado que chamado Muadh ibn Jabal radiyallahu anhu e profeta Muhammad passe parte e fala ele como Muadh ibn Jabal e panha flecha na sangue na sofreu e fala eles Abu Aisuda Muadh ibn Jabal que me se papia aquele anta profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam manda chuma Muadh ibn Jabal ndeki fala Muadh bai papia que judeus pa busibi que misti anda assim que Muadh ibn Jabal e bai ter que eles ndeki profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ordena jintis vai tomar Muadh ibn Jabal na mesquita babia Muadh panha ba flecha se não lembrar panha flecha estava na fazer o tratamento dentro da mesquita então assim que profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam e manda tomar Muadh e manda Muadh levado ndeki vai fazer reunião que punta Muadh e fala Muadh ibn Jabal que boa achar como o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na purdano e falam kafia sina purda bos para ida bos maioria de bos que está ali e da bos manga de oportunidade de nada Banu Quraida kainuka e que faz aquelas nada ele diz aquelas que tenta fazer manga de problema a muçulmanos depois mais que expulsão de Banu Nadir que tem gente que tenta matar o profeta Muhammad que se homens que gente se está com bodle então kafia se profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam é bias e na purda bos logo fala lanta calgora que sharia ta fala na nos sentença na sharia e fala profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam se baseia na sharia na lei de sharia sentença para vos e pena de morte então assim que os judeus se preocupam de que acaba para entregar nele o Muadh ibn Jabal radiyallahu anhu ribantado mesquita é acaba para entregar e profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam desse parte e aplica sharia riba de aquele gente que faz tanto dano que tentava matar que dava a oportunidade de que aqueles chefes aqueles criminosos é executado aqueles pobres largado cada quem vai buscar caude vai aqueles que na vai para zonas de Síria gente cada quem busca zonas que na vai assim que abandona Banu Quraida e profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam aquele passagem de Banu Quraida que eles abandonam aquele cau profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam iriba mesquita eu já Abu Lubaba na dos pilares Abu Lubaba fica naquele pilares como ina pera perdão de Allah ina pera perdão de profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam o profeta Muhammad chiga e fala Abu Lubaba amin que buyara
o bai papia em vez o bai papia coisa que a mim quer indicar para o papia se o bai bari minna por do mas nesse caso bem diretamente ali não pera que Allah na decidi na bo caso assim que a bulu baba fica na mesquita e tá levado de comer e fica naquele mesquita até dia que o verso scusa lá, Jibril alayhi salam bir revela profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam de que explicar-lhe como Abu Lubaba Allah subhanahu wa ta'ala por dal parce ero que cometi e profeta Muhammad manda mensageiro para que ela vai informar Abu Lubaba de como Abu Lubaba esteja perdoado para parte de Allah azza wa jal assim que Abu Lubaba e fica contente que aquilo coisa de subir como Allah por dal e aquele pilar gente desde o tempo do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam é coisa chama aqui pilar de Abu Lubaba que até a hoje depois que mesquita de Medina ia abrido e que pilar quem que tem a oportunidade de bailar em hoje aquele pilar até a hoje chama aquele parte de que pilar está nele é reserva aquilo que o mesmo que mesquita fazer pilares naquele onde que chama aqui pilar Ustuanatu Abu Lubaba, pilar de Abu Lubaba. Então, quem que tem a oportunidade de ir a Medina, se chega que guias de turistas ou guias de peregrinos, que elas na informação, história de que pilar que Ustuanatu Abu Lubaba. Então, o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, durante aquele tempo, versos de Alcorão continuam bem, de que versos não autorizam mulheres para mulheres usar véu, e o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ao mesmo tempo verso de Alcorão bin de que na fala profeta Muhammad na fala muçulmanos para chama filhos adotivos manter-se para que adote eles de que o profeta Muhammad para aquele tempo era chama Zaid ibn Muhammad sallallahu alaihi wasallam profeta Muhammad aquele verso chega e informa gente para chama Zaid ibn Muhammad sallallahu alaihi wasallam assim que passa chama Zaid ibn Haritha anda tudo filhos adotivos para chamado mantenha aquele papel que adote eles mantenha aquele papel que adote eles é passa chamado mantenha esse papel biológico e muçulmano de ser parte naquele momento é aproveita justa conta que aquele gente que também vai bem converter aquele gente que também vai bem converter de que está dado para muçulmanos que aprendem o Islã para ler entre eles até ler eles na caminho é matar eles assim que o profeta Muhammad com essa justa conta que eles um som cada tribo que mata sahabas o profeta Muhammad sallallahu manda muçulmanos para justa conta que eles de que justa conta que tudo aquele tribo para ser comportamento que faz para matar que inocentes sahabas que baiba para ensinar eles Islã para ver como é falar eles de muçulmano mas afinal é fim de baixo ser muçulmano é cair para muçulmanos então no sexto ano o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na dos dias de se dormir e sonha de como ia fazer peregrinação e rapar a cabeça então de outro dia o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam e convoca-se homens de que informa eles de como sonha de como não fazer peregrinação não rapar a cabeça não imaginou na altura esse é um teste que vem de parte de Allah de que muçulmanos que é com sai só daquele ataque de Khandak e gente de Meca tem ainda esse ódio para sair e é arriscado para sair vai fazer peregrinação então esse é um teste de parte de Allah para quem que verdadeiro para quem que verdadeiro muçulmano então o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam desse parte de que forma custa de 1.500 homens para ir para Meca para fazer peregrinação então o profeta Muhammad o arranca logo que hipócritas de Medina manda mensagem para Meca na fala eles como o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam e decide vir para Meca e arranca já e como ainda vai fazer peregrinação então gente de Meca assim que prepara Khalid ibn Walid com 200 homens e fala Khalid ibn Walid vai contra o profeta Muhammad vai contra Muhammad que se caravana que não vem para fazer peregrinação então o profeta Muhammad e vai ter um local que chamado Osfan e chega naquele que eu percebi de como de qualquer altura que elas podem vir para vir
contra aqueles, sabia? Normalmente profeta Muhammad sallallahu hora que na viajava, hora que na bai, e cada contando que na bai nele. O que chega aquele peregrinação e conta gente como não na bai peregrinação. Então, por motivo de segurança, que pui cada conta gente, mas é bia assumir conta gente mensagem, gente furta boca, logo é manda conta gente de Makkah. Então, já Khalid ibn Walid arrancava bem profeta Muhammad sallallahu e desvia de caminho e vai outro via que cada andado sempre de que vai para nas zonas de Hudaybiyah. Então que vai chegar nas zonas de Hudaybiyah, profeta Muhammad sallallahu falou-lhes como pé acampa na Hudaybiyah. Onde que o profeta Muhammad estava nele na Hudaybiyah, que se gente ena adora, ena faz tudo bons práticas na pera para jubicar que reação de gente de Makkah. Então Khalid ibn Walid sumai bem e que contra com o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam e riba Makkah e vai informar se gente de como é que contra com o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Então assim que gente de Makkah tem informação de como o profeta Muhammad que se gente já está na Hudaybiyah. Então logo o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam e recebi alguém que mandado de gentes de Makkah, que chamado Budail ibn Waraka al-Khuzai. Então, esse Budail e bem punta o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam qualquer intenção. Então, o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam de se parte respondi falar a nós não bem só com intenção de vir fazer peregrinação, não cabem com intenção de guerra, suma com noja, e até não tem nenhum armamento de guerra. Nunca te ensino espadas, nunca te ensino nada, a nós que te ensino e não bem que não animais para fazer peregrinação normal na paz. Então, assim que ele Budail e riba, é tudo planos de Allah subhanahu wa ta'ala. Para esse Budail, esses gente que nunca teve oportunidade de papiar com muçulmanos, para saber intenção, então a pessoa que coragem na fala de como muçulmanos e falamos manha de profeta Muhammad, falamos manha de muçulmanos. Então, estudo planos de Allah e na face eles também, outros líderes de outras tribos ainda têm a oportunidade de sentar com o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam para papia. Então, a Budei riba e conta gente de Makkah e fala eles como que homens na bem cá na bem que intenção de guerra, que elas na bem não só para bem fazer peregrinação. Também bom mané que Allah subhanahu wa ta'ala faz coisa assim hora que gente de Makkah me se ataca, Allah subhanahu wa ta'ala que me se ataca, Allah subhanahu wa ta'ala fazia aquele gente desse vir com o profeta Muhammad que a guerra que vem, mas se bem só bem fazer peregrinação. Então assim que Budei loje riba expliquei eles tudo que a qualquer intenção de muçulmanos e gente de Makkah é que convence e manda outro alguém ainda que chamado Ulais ibn Alqama. E manda Ulais de que Ulais vai olhar que o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam que ele respondeu. Mas antes de chegar o profeta Muhammad se viu como Ulais e faz parte daquele tribo que respeita animais de peregrinação. E tem uma tribo que está recebendo animais de peregrinação e tem respeito para que animais de peregrinação. Assim que o profeta Muhammad manda seus companheiros para que elas preparem tudo que é animais. Assim, para a hora que ele homem chega para poder olhar de como sem intenção de guerra, mas é bem tudo que animais próprios vai fazer sacrifício. Então, o que ele leis e chega, e hoje muçulmanos na grita takbir, está focado nessa adoração. Então, assim que papel o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, que ele respondeu mesmo conversa que papel vai aquele outro, logo e riba e vai explicar eles de como na verdade que Budail fala e que mesmo coisa que o profeta Muhammad fala é que bem para guerra, mas sim é bem para fazer peregrinação para poder riba. Para nós o gente de Makkah, mesmo que seja o inimigo que ele tem por ignorância, a partir do momento que eu falar de como a bem para bem fazer peregrinação, está permitido para eu entrar na Makkah ou fazer peregrinação. É que tem um problema. Mas com muçulmanos é agir diferente. Então, assim que gente de Makkah volta a mandar outro homem que de Taif que é chamado Urwa ibn Mas'ud at-Takafi. Esse at-Takafi faz parte de gente de Taif. Se não lembra, Taif onde é que o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam vai pregar, onde é que vai evangelizar,
ferchal pedra el Zaid ibn Haritha. Anta Urwa ibn Mas'ud at-Takafi e faz parte de gente de Taif. O que bem eu e o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam depois de que aconteceu o profeta Muhammad na Taif, nunca mais eu e o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam e bem eu e o profeta Muhammad e o comportamento de sahabas, como que ele respeita o profeta Muhammad, como que ele segue essa ordem, como que ele jubil, como que ele papel aquele, e repara que comportamento tudo, e riba para Makkah, e vai falar eles como desde que estava em negociação, desde que estava em conversa entre povos, nunca houve um povo que respeita ser líder, suma que os muçulmanos e respeita o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Botou já nessa conversa, como é que estava bem aquilo, com o respeito que estava bem aquilo, com o amor, com o carinho que estou já na bem aquilo. Quase o profeta Muhammad cuspeta cura para cuspinho do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Esse para hoje comportamento, seu comportamento, aquele tempo de jahiliya, aquele tempo antes de ser um muçulmano, que gosta como é que é ser um muçulmano, qual tipo de homens que eles volta a ser. Então, o que coisa fazer? O profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ina recebi que chefes, estes sinais que Allah subhanahu wa ta'ala ia fazer para poder fazer com que aqueles chefes peguem a atitude do profeta Muhammad, peguem o comportamento do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, peguem o comportamento do muçulmano tão pacífico que os muçulmanos é cedo. Então, logo ele vai explicar eles tudo que hoje aquelas bem para paz, aquelas que bem para outra coisa, onde que aquelas papéis que o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam é papel na paz. O profeta Muhammad mostrou eles a intenção de como é que tem nenhuma outra intenção por detrás, se que para bem só bem fazer peregrinação para riba, é que bem para guerra, é que bem para nada. Então o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam desse parte e decidi mandar também um mensageiro para vai para lá, vai papel aqueles, para vai explicar eles o que disse eles, de que o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam e chama Umar ibn Khattab radiallahu anhu e fala Umar, me se mandou para vai papel com gentes de Quraysh. Então Umar ibn Khattab radiallahu anhu e fala o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam e fala, ya Rasulallah, essa boa opinião para vai para lá. O profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam fala ali como minha opinião, sim, essa é minha opinião e que a revelação que vem de Allah. Então Umar radiallahu anhu fala, se você importava, não vai para se você importava, ou tá permitindo para Osman vai, porque a gente de Makkah esse bical que é temperamento, se vai ler por mim vai provocando, em vez de vai estar com conversa, coisas tudo por mim me dana. Então assim que o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam fala Umar, barrari com contanda na manda Osman ibn Affan para vai fazer a tarefa. Então assim que o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam e chama Osman ibn Affan e fala Osman vai o trabalho contra aqueles chefes para o papel aqueles possível que para o contar eles de como a nós que te ensina em paz, que te ensina em peregrinação e que a guerra que te ensina. Então Osman ibn Affan vai contra aqueles chefes de que e papel aqueles explica aquelas surras que elas falaram de como a não cana permitir Muhammad para ir entrar ali na Makkah e fazer peregrinação. Porque se não faz aquilo, tudo árabes na Rino, tudo árabes na Gozano, ela fala assim, não inimigo bem aí e entra ali dentro de Makkah e faz que aqui misti e vai esse caminho não capaz de fazer nada. Então assim que Osman ibn Affan continua papel que eles para justar convencer eles que elas falam não é cana chegar e faz aquilo, e fala Osman ibn Affan se você misti a boa não pode permitir a boa fazer peregrinação, mas Muhammad que se gente não capaz de permitir para ir entrar ali na Makkah. Então Osman ibn Affan rapidez fala eles como não, então a mim também quando chegar a fazer tawaf, quando chegar a fazer a peregrinação, sim profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Então assim que Osman ibn Affan ia aproveitar também e vai ter com aqueles muçulmanos que estavam bloqueados na Makkah, que é permitido para imigrar, profeta Muhammad Osman ibn Affan e vai ter aquelas, de que conversar aquelas, na deles bom nome do profeta Muhammad para falar, profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam falar de como vamos falar boas como para ter paciência, logo vitória na chica, logo vitória na chica, bota paciência, vou sofrer,
logo vitória na chica bona por juntar com os irmãos muçulmanos. Então assim que o profeta Muhammad sallam disse parte, ina para Osman ibn Affan, para Osman volta, para vai dar notícia como coisas cedo. E ao mesmo tempo, gente de Meca, volta a fazer reunião. O que volta a fazer reunião é decidir como para bloquear Osman, para permitir Osman volta. Então assim que decidi bloquear Osman ibn Affan. O que bloqueia Osman ibn Affan, logo o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam recebeu notícia de como Osman ibn Affan bloqueado, e o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam fica contente com aquela notícia e chama sahabas tudo e falei ele para fazer juramento de fidelidade entre eles, de como é na luta até fim para poder libertar Osman ibn Affan. Assim que o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam pôs mão, todos os sahabas bem, e pôs mão riba do profeta Muhammad a fazer juramento, e Allah subhanahu wa ta'ala depois manda versos na suratul Fatha, na capítulo de conquista, de que na contém passagem na fala ocha sahabas profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam que seus companheiros ocha pôs mão para fazer juramento, mão de mim Allah estava riba de ser mão. Então assim que fazer juramento a profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ocha gente de Meca ouvi notícia de que juramento que os muçulmanos fazem é medo de que larga Osman ibn Affan, Osman riba profeta Muhammad hoje Osman e contente hoje Osman san e salvo nada que fácil, e logo gente de Meca suma medo para receber decisão de muçulmanos hora que decidir fazer coisa é tá fácil, é manda de grande homem chamado Suhail ibn Amr. O que manda Suhail ibn Amr, profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hoje Suhail ibn Amr e contente e fala de como Suhail é alguém muito compreensível, anta tudo coisa na cura direito. Então, o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam contente que vinda de Suhail, porque é alguém muito compreensível, alguém de senso. O profeta Muhammad fala, talvez tudo coisa na cura direito. Hoje Suhail chega e fala profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam que dizem é falam para não fazer acordo a nós com vós, para não fazer acordo de 10 anos de paz para que a guerra tenha entre nós. Então, esse para nós é medo de gente de Meca logo é fala vai pedir para não fazer acordo de paz de 10 anos. Profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam fala e que tem problema. Logo Suhail ibn Amr e fala bom manda chama quem que escreve para bom. Assim que o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam e chama Ali radiallahu anhu para que ele bem para escrever, de que fala Ali para escrever Bismillahirrahmanirrahim de profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, escreve tudo que aqui tem que escrever. O que é apresentar Suhail ibn Amr, Suhail ibn Amr nega e fala eles como não cana certeza e fala tem que ter Bismillahirrahmanirrahim para pôr Bismikallah, assim que eles até escrever, fala Bismikallah, e fala de como Bismillahirrahmanirrahim, que é a versão de muçulmanos é como se queira nascer carta de tratado. Então, o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam fala que tem problema e fala também para tirar de que está profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Ali, profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam fala que tem problema e fala Ali, risca aqui duas partes. Ali radiallahu anhu fala profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, amin katene ousadia de faces, nkana faces nkatene ousadia de risca o nome a profeta, nkatene ousadia de risca Rahman Rahim no nome de Allah. Anta profeta Muhammad suma ikasibi escrever e fala Ali radiallahu anhu e fala anta mostrando que aquele parte está nele. Ali radiallahu anhu dal aquilo coisa que está escrever que ele é apontadeiro onde aquilo está nele. Profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam risca aquilo duas partes. Então assim que o acordo continua, de que acentua alguns pontos nesse acordo, de que o primeiro ponto é falar profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam de como aquele ano profeta Muhammad que podia entrar em Meca para fazer peregrinação. Profeta Muhammad seta aquele acordo e fala está bom e que tem problema. Outro ponto é falar do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, boa volta, outro ano também fazer peregrinação.
Agora que bem fazer peregrinação, a não sair de Maca 3 dias para bom fazer peregrinação, mas com condição. Porque não tem nem armamento, porque não bem que nada de guerra, para bem suma com a bem é bias. O profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam disse parte e seta aquele ponto. E falar mais de como você tem que permitir no caminho, você tem que permitir no segurança, nos caminhos, viagens que nós estamos fazendo, vai fazer comércio. E o profeta Muhammad sallam disse parte, e fala esta boa que tem problema, para nós, a gente de Maca, durante aquele tempo, é fronteira, que tem maneira de fazer comércio na zona norte. Porque a gente de Medina, muçulmanos bloqueiam aquele lado. Então, e continua a falar o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, na outro ponto, não faz 10 anos de paz. Onde que gente de Medina pode vir visitar Maca, gente de Maca e pode ir também e vai visitar Medina. Então, o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam fala que tem problema. Porque até está dando oportunidade de outros gentes e hoje comportar em Medina e estudar o comportamento de muçulmanos na Medina. Na outro ponto, e fala o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam de como se alguém sai de Maca e vai converter na Medina, para o profeta Muhammad sallam ribanta aquele alguém para Maca. Mas se alguém sai de Medina e riba Maca, para ser religião antiga de ser grandes, para o profeta eles de Maca cana ribanta se no Medina. Quer dizer, se alguém sai de Maca e vai Medina, e tem que ribantar do Maca. E se alguém sai de Maca e vai converter, e tem que ribantar para Maca. Se alguém sai de Medina e riba para ser religião na Maca, e tem que ficar na Maca. Profeta Muhammad sallam se biri kuma ninguém cana riba e profeta Muhammad seta e fala está bom e cá tem problema seta também é ponto é avança e fala profeta Muhammad sallam o pode fazer também o pode fazer acordo com o povo que bomeste e a nós também não livre de fazer acordo com o povo que não mesti durante esses anos profeta Muhammad sallam fala está bom e cá tem problema assim que fazer que tratado é fazer aquele acordo de Hudaybiyah é fazer aquele acordo de Hudaybiyah que conhecido na história do Islam que não mentisse outro rota outro essa forma de chegar ao Islam que não bem se ao longo da história. Então, o que não fazer escusa o que não fazer tratado o que nem que acabou de fazer tratado e era bom homem chamado Abu Jandal que é do filho deste homem que é do Suhail ibn Amr e tem esse filho macho que ele mais garante que ele convertiu para aquela cura para Medina. Então aqui mais pequenino, se eu olhar como aquele tem também intenção de converter e toma aquela imara que corrente e prende aquela corrente para aquela capile. Então, aquilo que eu observo como a gente de Maca está na Hudaybiyah e tem a oportunidade de capile e sair para Hudaybiyah. E que hoje aqui tratado ainda próprio que assinado hoje chega só o profeta Muhammad sallam gente tudo recebeu com alegria principalmente sermão é receber com alegria de que falar de como depois de manga de ano você não sofre para vir de buffet finalmente a hoje você tem a oportunidade de vir junto conosco Abu Jandal contente que aquela notícia que recebido logo se pape fala já no profeta Muhammad sallam ora que não assina acordo primeiro alguém que não arrebentado e esse homem é rapaz de gente que chegale esse primeiro alguém que tem que ribanhar na enquete. Logo, o profeta Muhammad seta, Abu Jandal na chora, e depois de manga de tempo de sofrimento, finalmente tem a esperança de comer na junta com muçulmanos e bem receber aqui notícia triste de como o profeta Muhammad seta para ir ribantar para Maca, e o profeta Muhammad consolar e falar a Abu Jandal, riba butene paciência na Allah, e logo Allah não tem solução para você. Logo, Allah não tem solução para você. Muçulmanos outros ficam revoltados, que coisa? É falar, suma acordo que fazido bem ainda cá assinado. Abu Jandal chega antes de acordo acaba e tinha dissado. O profeta Muhammad sallam fala, não, Abu Jandal riba, botene paciência. Então assim que Abu Jandal, radiallahu anhu, iriba para escutar lá para Maca. Mas depois de iriba que se para Maca, e que aprendido já que corrente suma aquele tempo para ver como esse vídeo como mesmo que Abu Jandal cure e vai Medina e mesmo que cure vai Medina é cana fica aquele na Medina é na ribantal para Maca mesmo que cure vai Medina é na ribantal para Maca ante deixar a vontade para fazer que aqui me então assim que o profeta Muhammad sallam depois daquele tratado do Hudaybiyah muçulmanos fica
tão triste, para aquele ponto surdo que discutido lá, que o profeta Muhammad seta, e que está favorecendo muçulmano nesse ponto de maneira de hoje. Para eles, muçulmanos que saem com bom escusar naquele acordo, tudo que sai ele está prejudicar muçulmanos. E o profeta Muhammad fala eles como pode ter paciência, assim que Allah decide, não olha o resultado nesse, é um bom vitória para nós. E fala o profeta Muhammad sallam, como é que é essa vitória? É ponto estudo e que esse que está favorecendo. Ainda por cima, se alguém sai de Makkah e vai a Madina e tem que ir bantado, e se alguém sai de Madina e vai a Makkah e tem que ficar lá, esse que é justo. O profeta Muhammad sallam fala eles, Allah que tem conhecimento do que é segundo, ele que tem conhecimento do futuro. Então o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ia aproveita também esse tempo aqui e fazia alguns acordos com alguns tribos que estavam lá, Banu Khuza'a, e fazia acordo com Banu Bakr, e fazia Quraysh, e fazia acordo com alguns tribos que estavam lá à volta. Onde que o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam o que riba para se tenda e fala assim companheiros e fala eles misti para fazer para não cortar cabelo, para não voltar para Madina. Então, sahabas só já recebi informação de como o profeta Muhammad dá ordem para cortar cabelo e para não preparar para não ir para Madina. Sahabas ficam confusos. É que se bique que na faz para sonho do profeta Muhammad ir como ele entra Makkah, e fazer peregrinação. Gosta de ter o Deibia, é que entra Makkah, e tem que cortar cabelo, e fazer que ritual que é na facila, depois periba. Logo é punta para o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. E fala, ya Rasulallah, anta busunho e que era de como não entra Makkah, não faz peregrinação. Que ela fala assim, que ela é sonho, mas vou dizer que são coisa e que nunca fala voz de ano, e por ser 10 anos, e por ser do outro ano. Sonho que ela não realiza, acabou tendo dúvida de que ela não realiza. Agora, que a mim nunca fala voz se é ano ou e outro ano. Mas entra Makkah, não entra Makkah, e não faz peregrinação, acabou preocupar aquilo. Então, assim que sahabas tudo, fala, está bom, que tem problema, fica naquela situação, na pera, o profeta Muhammad deles ordem para cortar cabelo, na demora, o profeta Muhammad que gostava, primeiro bias que coisa acontece, normalmente a hora que o profeta Muhammad sallam dá ordem para fazer uma coisa, a catálogo que ordem de bias, bem fácil. Então, 10 bias demora para fazer. O profeta Muhammad sallam desse parte e entra nessa tenda, estava com o mame que Salama radiallahu anha, ele que estava aqui na tenda e entra e desabafa aquele suma mulher e fala, ya Mu'minin, abu mame de crentes, o que acontece? Manda a gente deles ordem para cortar cabelo, mas tudo na pera, não sei que na pera. É que contente que esse acordo com nós faz. Logo Salama radiallahu anha e fala, Rasulallah, perando a opinião, abu próprio vai pedir para cortar o cabelo. Orco corta cabelo, o sacrifício de animal, bujubi que nascer o seu comportamento. Hoje o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam e vai fazer que coisa, tudo sahabas logo decidi, tudo sahabas também corta cabelo logo, sem pera, é matar animal, faz tudo que é na fazer, logo é com sangue neles, fala, esse acordo que não fazer, nada que beneficiar nesse. Então Allah subhanahu wa ta'ala logo quando revela suratul Fatha, que seja sura de vitória para o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, quem que tem a oportunidade de estar esse capítulo bonito, de que o profeta Allah subhanahu wa ta'ala informa muçulmanos de como vitória, muçulmanos conseguiram vitória, muçulmanos conseguiram vitória, de que nada detalhes de guerra, de que marcha que fazer para o Deibia e também na conta segredo que ele diz que fica na Madina, que tira desculpa de como é que pode ir para Makkah e para ver como é mede é que tem alguns que estão a ser fraco é mede vai sem armamento e pensar como se vai ir Makkah na mateles que o puia nega vai inventa história para purificar. E o profeta Muhammad sallam na recebe verso na conta o profeta Muhammad de como aquele é grande vitória para muçulmanos, que era difícil para sahabas entender, para ver como a visão de Allah subhanahu wa ta'ala, que de pecador é diferente. Allah se be presente, e se be passado, e se be futuro, e se be que nunca podia acontecer.
também se aquilo coisa tem, se que coisa tinha que acontecer, como é que tem que acontecer. Esse conhecimento de Allah é conhecimento completo. Então, muçulmanos fica com aquele ponto de interrogação na cabeça, qualquer vitória nes versos de Alcorão na bem na fala, finalmente a os vou conseguir grande vitória, que seja aquele paz de 10 anos, o profeta Muhammad sallam pelo garantido paz durante 10 anos para eles, que a vitória eles ainda estava só focado naquele tratado fala dele, naquele pontos que o tratado fala dele, enquanto a visão de Allah subhanahu wa ta'ala está na outro nível, está na outra coisa que eles nunca imaginam e pode bem acontecer no futuro. E o profeta Muhammad sallam de repente e fala e chama eles e fala minha companheiros e fala dinna canto ouve notícia bonito sabe em cá ouve notícia suma as notícia e fala o profeta Muhammad sallam que ouve e fala Allah subhanahu wa ta'ala informando como e por da vos tudo bom pecado e garante vos janna a vos que participa na Hudaybiyah tudo Allah subhanahu wa ta'ala por da vos boeros e também e garante vos se glória. Então assim que elas contendem que coisa que boa notícia para eles, o profeta Muhammad sallam fala, essa notícia com mais tem valor de tudo que solta toca na terra. Então assim que recebi que notícia contente, ele para Madina, que aquela notícia de como eles que participam na Hudaybiyah, tudo Allah subhanahu wa ta'ala por deles ser pecado e garantir eles jannah. Então, logo, ocha gente se para Madina, o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam e recebe versos de Alcorão que na falar como وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ. Não mandou uma pena para toda a humanidade. Então o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam percebe logo de como esse verso que é me se falar de como ele é mandado só para árabes, mas sim é mandado para tudo isso e tem que espalhar essa mensagem. E que por isso só na focação na Al-Hijaz, essa mensagem tem que sair fora de árabes, e tem que sair fora de Al-Hijaz. O profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam e começa a fazer plano como aqui na kunza evangelizar, como aqui na kunza chama gente, como aqui na fazer dawa para o povo que é árabe, para o povo de fora. Então o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam e chama seguinte e pedir eles a opinião que eles falar, não pode mandar carta para diferentes reinos para convidar eles para Islam, não está jubical que seja escusada, que não seja a resposta. O profeta Muhammad aceita aquela opinião, mas dos sahaba fala, mas tem problema enquanto aquela carta que tem carimbo e que tem assinatura é que aceita receber. Então assim que a opinião bem para o profeta Muhammad criado que anel, que tem aquele anel que o profeta Muhammad costuma usar para fazer uma carimbo, ora aqui não manda se cartas, para que se assina e que se escreve esse nome, e que se ler e que se escreve. Então eu até usava aqui esse anel para poder fazer carimbo na cartas que não mandaram para diferentes lados, onde que aqui anel riba está Allah, na metade está Rasul, Muhammad, na base está Rasul. Então assim que faz aquele anel para o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam e com cartas com escrito preparado e o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na jubi como que não enviar para cá reinos que não envia aquilo. Então logo aquele tempo, hoje aqui coisa aconteceu, hoje aquele tratado fazido, gente de Madina logo recebeu sahaba chamado Abu Bashir. Abu Bashir bem, hoje chega a Madina e abraça Islão e converte. Hoje converte o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam falando, Abu Bashir, nunca pude ter ali dentro de Madina. Botem griba para Makkah, nunca pude ter ali para aquele acordo com o tem. Abu Bashir pede ao profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pede shal, tem paciência para permitir para ficar. O profeta Muhammad falou, a mim nunca me ser o primeiro alguém que não quebra acordo. Então, sofrer buriba, o tem paciência até dia que Allah subhanahu wa ta'ala na arranja saída para você. Abu Bashir, eu já como na verdade o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam decidi e kana chega de deixar para ficar na Madina, assim que Abu Bashir e sai de Madina e vai para a zona norte de Madina e vai ficar naquela zona. Logo, e catara também Abu Jandal também bem. Abu Jandal capili na Makkah e bem e chega profeta Muhammad recebeu Abu Jandal, muçulmano recebeu Abu Jandal, mas fala Abu Jandal gosi
buten também que vai para aquele lado, ou tem que não capuri teneu-lhe acordo com nós, né? Não capuri tener ninguém que vem de Maca, não capuri tener-lhe. Então, assim que Abu Jandal, para não imaginar, e tem a oportunidade de vai o Hudaybiyah, e ribantado Maca, e bem gosta de chegar a Madina, Allah profeta Muhammad ka permitir para ficar lá. Para não imaginar o teste que Abu Jandal leva durante manga de ano, que rapaz de gente ia acorrentado e fichado na prisão, se para ver fichar, porque capili para vai perto dos muçulmanos. Para não imaginar quanto ano que na sofre. Dia que tem a oportunidade de vir para vir hoje assim companheiros muçulmanos, que acordo facido e ribantado para Maca. E bem me torna capili na Maca e bem to que chega a Madina. Porque aquela viagem de mês, aquele tempo, aquela viagem de mês, e que viagem de um dia, aquela 400 e tal quilômetros, até tem distância, acaba que tem autoestrada, uma coisa, está subindo no deserto, montanha, todo está chega Madina. Mas não é capaz de que coisa suri chega Madina, e olha aquele acordo também, aquele mesmo que escuta lá, aquele tratado do Hudaybiyah que está permitindo para ficar na Madina, tristeza que tem dentro dele, que se irmão, que tudo muçulmanos, é falar Abu Jandal sofre, logo assim que Abu Jandal sai lá só, também vai juntar que Abu Bashir, na zona norte. Então, tudo que bem, hora que chega que recebido na escusa, que recebido na Madina e converti, e tá sair vai para aquela zona onde que Abu Bashir está, né? Logo é forma lá base. Gente que consegue converter, que permitir ficar na Madina, é bem naquela área, vai formar lá base. Então, que forma lá base, é forma também ser tropas naquele lado. Que forma ser tropas naquele lado, se não lembra, na acordo gente de Maca é preocupado como que é na fazer essa viagem para que o profeta Muhammad bloqueie essa viagem. O profeta Muhammad falou, ele está bom e cana bloquear essa viagem, mas gosta Abu Bashir, Abu Jandal, e vai formar outro quartel militar naquele lado, onde que consegue bloquear caravanas de gente de Maca. Tudo caravana de gente de Maca que não passa, é bloquear caravana, é toma que não toma. Hoje que coisa acontece, gente de Maca não ouve planos de Allah subhanahu wa ta'ala. Para nós, Allah, ora quando faz o plano, wa makaru wa makara Allah. Para fazer o plano, Allah está fazendo esse plano. É fazer esse plano na Hudaybiyah de bloquear muçulmanos, de fazer Allah não ouve Allah como que Allah não trabalha aqueles. Coisa é que podia levar essas coisas, é que podia vai nem que vai bindi para ver como Abu Bashir que Abu Jandal está naquele lado e não bloqueia eles. Muçulmanos que podem falar também que elas para. Muçulmanos que podem falar que elas para. Que muçulmano pode fazer e só para caceta eles podem ficar na Madina. Então assim que o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam eu vi que notícia e que falei eles nada que elas vai para aquele lado onde que continua a bloquear gente de Maca com a sufoca aquilo que com a sufoca e bem para o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ne que chega e fala oh Muhammad e fala não me se para retificar aquilo ponto. O profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam fala qual ponto que vamos para não retificar na acordo. E fala o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam aquele ponto onde que alguém hora que gente vem para Madina para ribanter eles para Maca tem paciência se gente vem para Madina goste fica aquele libobe. Se a gente vem para Madina, fica aqueles. Que gente também que está na zona norte, tem paciência, manda chomele, suru binte nele dentro de Madina, go não permite que bem outra fica aquele. Então assim, outra fica aquele. Então assim, o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, isso é uma passagem muito engraçado. De gente de Maca foram da goza, que por vai binde, que por vai fazer nada, e teve que anula aquele acordo, aquele ponto de como quem vai a Madina e tem que ficar na Madina. Então assim que é anular. E gente, o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam manda gente para gente vai falar para Abu Jandal que Abu Bashir podia permitido já para aquele acordo, aquele parte retificado, podia vir para Madina e vir ficar viver que ser irmãos muçulmanos. Tristeza acontece, né que gente que vai buscar eles é hoje Abu Bashir na dos confrontos que tem e sofreu ferimento na dos confrontos que fazer e ao longo do tempo ainda sofreu que coisa acaba para falsi é que hoje Abu Bashir é exatamente é hoje Abu Bashir morre e é fazer funeral de Abu Bashir assim que rebanta aqueles outros muçulmanos tudo e tisse eles para Madina. Abu Jandal finalmente tem a oportunidade de sentar dentro
de Medina, que são parentes, que são irmãos muçulmanos, para desfrutar que sabor de Islam na mesquita, ao lado do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Aprendi todo dia versos de Alcorão na bim, versos de Alcorão na profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na recebi versos de Alcorão, daqui versos na dá bom nova profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, na motivar muçulmanos, na contar muçulmanos, caldintes que hipócrita dentro de Makkah, que nem acaba o Hudaybiyah, que inventa só história de como inventa a história é caceta, vai que cal que se intenção. Então assim o profeta Muhammad informaram de que ele tinha estudo, e o profeta Muhammad de se parte suma como falava e fica ina prepara cartas que ina prepara como também que ina manda que cartas vai para diferentes reinos na altura para poder chomeles para o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam entende já se foco se missão é capaz Hijaz e só para aquela zona de Hijaz que é hoje a Arábia Saudita e só para aquela zona, mas assim essa mensagem é para chegar todo canto do mundo. Todo canto do mundo essa mensagem tem que chegar. Então o profeta Muhammad gosta de ter outra preocupação. Não há planos de Allah e dar paz de 10 anos. Entretanto o profeta Muhammad gosta de aproveitar de mandar essa mensagem fora de Hijaz, mandar essa mensagem fora de Medina, de que outros reinos gostam de sofrer de mensagem de Islam, convite para abraçar Islam, que não se na outra parte de história, inshallah. Então não para ali. Assalamu alaikum wa rahmatullah wa barakatuh.